Olá, povo santo e amado de Deus, povo eleito, povo ungido, que alegria poder falar com você. Talvez hoje você olhe para mim e veja assim, nossa, ele usa clésima, ele é diácono permanente, membro da igreja, consagrado à comunidade de Canção Nova. Talvez você olhe para mim e fale assim, nossa, a vida do diácono Rômulo sempre foi um mar de flores. Talvez você olhe para mim e pense, não, como ele é um servo de Deus consagrado, tudo na vida dele é de forma especial, livre de todos os problemas. Não. É por isso que eu quero contar o testemunho da minha vida para você, para que você possa entender o poder de São Miguel Arcanjo, a força poderosa da Virgem Santíssima e como o poder da intercessão muda tudo. Pois é, eu sou diácono Rômulo Canuto, tenho 41 anos de idade, sou diácono permanente da Arquidiocese de Aracaju, Sergipe, e membro consagrado da comunidade Canção Nova. Fui criado, desde sempre, na Igreja Católica. Os meus pais me inseriram na Igreja Católica como toda família cristã normalmente faz. Viver tudo que era para viver dentro da igreja. Participei de encontro de crianças, encontro de adolescentes, encontro de jovens. E naquela fase famosa da adolescência, eu acabei tomando outros caminhos. E nesses caminhos do Senhor, eu acabei tendo contato com pessoas estranhas, vivenciando escolhas erradas. E nesse mundo de meu Deus, eu acabei conhecendo o pecado. Comecei a vivenciar com força a bebida e me tornei, sem perceber, um alcoólatra. Mas eu quero que você entenda como isso funcionou, para que você perceba que esse testemunho pode encaixar em muitas realidades na sua vida. Porque com 14 anos de idade, 14, não estou falando de 18, 20, 22 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu comecei a beber. Talvez você olhe assim e fale assim, diácono, com 14 anos de idade você já bebia caixas e caixas de cerveja? Não. Com 14 anos de idade, é aquele golinho, é aquele copinho, é aquela dosinha, tudo no diminutivo. Satanás, ele usa de meios para nos cercar, nos cozinhar no banho-maria. Ele sabe que se ele for com tudo, a gente vai percebê-lo. E a maior arma de Satanás é nós acharmos que ele não existe. Na Suma Demoníaca, no prefácio desse livro fantástico, a qual eu até recomendo a leitura, ele vai dizer para nós que a maior arma de Satanás é quando ele quer que nós achemos que ele não existe, porque ele age de forma despercebida. Cuidado. Então, com 14 anos de idade, eu comecei a beber de forma despretensiosa. Em nenhum momento da minha vida eu queria beber, me tornar alcoólatra, virar a noite bebendo. Não. Porque Satanás se apresentou a mim desta maneira. Avançando na minha vida. Com 14 anos bebendo, com 15 anos fui bebendo um pouco mais. Chegamos aos 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, a bebida já era pouco para mim. Então, Satanás foi botando mais armas na minha mão. Eu comecei a fumar. Então, com 16 anos de idade, foi o período da minha vida que eu coloquei o meu primeiro cigarro na boca. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu fui fumar, como eu me engasguei, como aquilo meu corpo dizia que não era bom, mas eu estava cercado por pessoas que fumavam, que bebiam. Eu queria fazer parte daquele meio. Eu queria mostrar aos outros que eu também era homem o suficiente para beber, para fumar. E mais uma vez, o inimigo de Deus não se mostrou para mim como, vou lhe pegar pelo vício do cigarro. Não, o inimigo de Deus foi se colocando de forma despretensiosa. Quando menos eu percebi, com meus 16, 17 anos de idade, não tinha sentido na minha vida nada tinha sentido na minha vida sem a bebida alcoólica. Absolutamente nada. E você pode se perguntar, diácono, e onde está a Igreja Católica? Onde ela sempre esteve, e eu sempre distante dela. Essa fase, o meu Deus era a bebida. Nesta fase, o meu Deus eram os meus amigos. Nesta fase, o meu Deus era viver como a vida dizia. Eu quero viver a vida com todo mundo. Então, Deus se tornou algo muito distante da minha vida. Apesar de ter sido criado na Igreja Católica, fundamentado na Igreja Católica, eu estava tão distante, que eu começava a nunca mais sentir nem a presença de Deus. Anestesiado pela bebida e pelo cigarro. Aí talvez você fale assim, pronto, diácono, agora a situação vai melhorar. Não,
Agora que a situação vai piorar de vez. Por isso estou alertando. O inimigo de Deus, ele é despretensioso, ele vai devagarzinho. E aos 18 anos, parece piada, né? 14, 16, 18. Aos 18 anos de idade, pasmem. Eu não tenho vergonha de dizer isso porque é a minha história de salvação. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus é misericórdia. Aos 18 anos de idade, eu fumo meu primeiro cigarro de maconha. Talvez você se choque agora. Fale assim, nossa, um diácono da igreja, membro consagrado da Canção Nova, já usou drogas? Usei. No mundo onde o príncipe do mundo é Satanás e eu estava seguindo a regra dele, beber já era pouco, fumar já era pouco. Então agora vamos avançar, vamos para águas mais profundas. Então eu experimentei a maconha. Eu quero que você entenda, mãe e pai, você que tem na sua casa alguma realidade dessa com filhos, esposo, marido, esposa. Com 14 anos de idade, eu adquiri um rótulo de cachaceiro. Com 16 anos de idade, eu adquiri um rótulo de ser uma pessoa de farra. Com 18 anos de idade, eu já tinha um rótulo de maconheiro. Por que eu estou usando essa palavra rótulos? Porque é assim que o mundo comporta conosco, nos rotulando, nos transformando como lixo. Satanás nos usa, nos descarta. E eu vivi o fundo do poço. Os meus 18, 19 anos de idade, eu talvez não sabia nem quem era Jesus Cristo. E aí, fui vivendo tudo isso. Com 21 anos de idade, eu me caso. Me casei bebendo, me casei fumando, me casei usando drogas esporadicamente, como a maconha, mas eu me casei. E no meu casamento eu entendia que, por ser provedor, por trabalhar, por poder trazer comida para dentro de casa, eu estava fazendo meu papel. Qual o problema? Eu não traí minha esposa, eu não tinha outras mulheres, então eu achava que estava tudo certo. E não percebi como Satanás tinha mudado a minha essência. O saudoso Padre Léo vai nos dizer que o pecado nos deforma de tal forma que nós nos tornamos de príncipe para sapo. A história é o contrário, né? A história que a gente aprende é que o sapo, quando é beijado, se torna príncipe. Nós somos príncipe de Deus. E o pecado vai nos enfeando. O pecado vai nos deformando. E eu fui deformando com o tempo. Eu fui inchando por causa da bebida. Eu fui tendo os dentes amarelados por causa do cigarro. Eu fui tendo as minhas relações prejudicadas. Eu me tornei uma pessoa mais tóxica. Eu não percebia que Satanás estava destruindo a minha vida. Então, no meu casamento, com 2 anos e meio de casados, a minha esposa engravida, e aí nós vamos ter esse momento inicial do casamento. Agora, eu estou com 23 anos de idade, aproximadamente, e eu sou escravo de Satanás. Nesse tempo da minha vida, casado, teoricamente feliz, teoricamente trabalhando, tendo todas as condições do mundo, eu não percebia que o meu tesouro era Cristo nosso Senhor. Eu vivia afundado na bebida, no cigarro, na droga. Porém, Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que a minha esposa, o nome dela é Grace, para que vocês não se choquem, eu sou diácono permanente, tá bom? A Igreja Católica permite que homens casados, né, sejam ordenados diácono permanente. Ou seja, eu paro no primeiro grau da ordem. A ordem são 3 graus. O diaconato, que se tornam diáconos, o presbiterado, que se tornam os padres, os presbíteros, e o episcopado, que são os bispos. No meu caso, homem casado, eu paro no primeiro grau da ordem. Então, eu paro aqui. Eu não vou ser padre, nem bispo. Então, a Igreja Católica permite isso. Então, nesse tempo onde eu estava acabado, destruído, todas as pessoas, absolutamente todas, preste atenção no que eu vou falar agora. A minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, chegaram para minha esposa e falaram assim, o nome dela é Grace, disseram assim, Grace, esquece, deixa para lá. Rômulo não tem jeito, é assim mesmo. Infelizmente, você casou com a pessoa errada. Infelizmente, você casou com uma pessoa que é até boa. Ele é um rapaz bom, menino bom, nunca fez mal ao pai, nunca fez mal a ninguém.
Mas ele está destruindo a vida dele com a droga, com a bebida, com a bebedeira, com o alcoolismo. Então, deixa para lá. Separa dele. Você ainda é muito jovem e vai refazer sua vida. A família da minha esposa, o pai, a mãe dela, chegaram para ele e falaram assim, filha, volta para casa. Deixa esse homem aí. Não dá, está sofrendo demais. Eram dias que eu saía de casa para beber. Eu ficava bebendo, jogava sinuca, jogava baralho. Eu bebia compulsivamente. Não percebia que o alcoolismo estava me destruindo. Comecei a chegar atrasado no trabalho. Comecei a faltar aos meus compromissos. Porque o álcool tomou conta de um jeito. Eu me tornei alcoólatra. E segundo a Organização Mundial de Saúde, não existe o ex-alcoólatra. Existe o alcoólatra limpo. Então, eu sou um alcoólatra. Eu tenho dependência química com álcool. Mas, hoje, há mais de 12 anos, eu estou limpo. Mas vamos continuar onde eu estava. Todo mundo dizia para minha esposa, larga ela, larga ele, larga ele. Os meus amigos, os amigos da minha esposa, então, absolutamente todos, diziam a minha esposa, não tem mais jeito. E a minha esposa, católica também como eu, mas sem muita prática, iniciada na igreja católica também como eu, se viu numa situação de quase desespero. Minha esposa se viu numa situação de não tem jeito. Então ela foi a uma Santa Missa. Uma Santa Missa para orar por cura e libertação. Ela nem entendia direito o que é isso. Ela nem sabia o que eram os dons carismáticos, o que era a renovação carismática católica, o que seriam as novas comunidades, nada. Ela apenas lembrou, epa, a minha vida está pautada em Jesus. Então ela foi nessa Santa Missa. E quando o sacerdote andava com o Santíssimo, ela ouviu uma voz, dizendo, clame a mim, a minha mãe, que o teu esposo é meu. Diz a minha esposa que naquela hora ela ficou em prantos. Naquela hora ela se arrepiou. Naquela hora ela escutou uma voz e ela se encheu de esperança. Veja, todo mundo dizia a ela, acabou, esquece, morreu. Seu marido é um cachaceiro, seu marido é um drogado, seu marido é um homem que não tem futuro. E ela ouve uma voz dizendo, clama por mim, clama pela minha mãe, porque ele é meu. A partir daquele momento, a minha esposa lançou a âncora dela. Não lançou a âncora como barco para baixo, como Dom Henrique Soares da Costa, saudoso, santo homem de Deus, nos ensina, lançou a âncora para o alto. Ela ancorou-se na Jerusalém Celeste, ela falou, eu não abandono a minha casa, eu não abandono a minha família, eu não abandono a minha esposa. E ela começou a andar ao meu lado, começou a me suportar, como a palavra de Deus diz, suportai-vos uns aos outros. Não é suportar no sentido, ai, que pensa, hein? Não, suportar, diga, eu estou aqui com você, eu lhe suporto. Como Moisés, quando rezava, e Arão e os braços dele estavam pesados, e quando ele baixava o braço, a batalha se perdia, Arão segurou um braço, Ur segurou outro braço, para que Moisés pudesse orar, e a vitória veio. A minha esposa foi sustentada por São Miguel Arcanjo e pela Virgem Santíssima. Mesmo cansada, mesmo exaurida, a esperança da minha esposa se inflamou naquele dia. Então ela desistiu. Não. Ela decidiu nunca desistir pela família. Como ela bem diz, foram 7 anos. 7 anos. Aí você fala assim, diácono, é muito tempo. Se você perguntar à minha esposa, se ela tivesse aquele, ela vai dizer, sabe o que ela diria? Ela diz, achei pouco. Porque quando ela rezava a Deus, ela teria certeza de que um dia eu ia parar de beber. Mas a imagem que ela tinha era que eu só ia acontecer isso no fim da minha vida. Quando eu tivesse velhinho para morrer, era a imagem que ela tinha. Deus ia ter misericórdia dela e ela ia me ver sem beber, só para ela poder sentir a cura que vem de Deus. Então ela foi firme. Quero falar para você, mulher, seja firme. Não desista do teu filho, não desista da tua esposa, não desista do teu esposo, mesmo que a situação esteja impossível. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Então ela recebeu um livrinho das orações de Nossa Senhora. E quantas vezes eu chegava em casa, bêbado, e ela estava rezando o rosário. Quantas vezes eu a via rezando e aquilo me irritava, porque ela só rezava. Eu queria ver uma televisão, ela botava na Canção Nova. Eu queria ver um negócio, ela botava na Rede Vida. Ela só botava rezar. E ela começou a rezar em silêncio. Só para você ter ideia, meu nível de birita, de cachaça era tão grande,
Tem uma festa bem mundana lá na minha cidade que todo mundo ia atrás de trio elétrico. Tem até o dito, né? Atrás de trio elétrico só não vai quem já morreu, né? Então, eu já estava morto e não sabia. Então, eu ia atrás desse trio elétrico. Eu vivia essa festa, vivia essa birita, vivia essa bebedeira. E a minha esposa ao meu lado. Enquanto todo mundo dançava, e eu dançando. Só que com ela, sempre respeitei minha esposa. Só que com 2 latas de cerveja na mão, com lança-perfume na pochete, vivendo tudo que é bagaçada da festa. Enquanto o trio elétrico estourava com as músicas mundanas, a minha esposa ao meu lado, com a mão no bolso o tempo todo. E eu ficava intrigado, o que essa mulher tem nessa mão no bolso? Ela não bebe, não vai usar lança-perfume como eu, porque ela não faz nada disso. Só depois de muitos anos eu fui entender. Sabe o que ela fazia com a mão no bolso? Ela ficava rezando o rosário o tempo inteiro. Eu ficava 3, 4, 6 horas nessa festa, bebendo uma lata por cima da outra, fumando por cima do outro, usando lança-perfume com os amigos. E ela emendando um rosário atrás do outro, no silêncio. Ninguém conseguia ouvi-la, mas ela sabia que o coração de Deus estava ouvindo. E a Virgem Santíssima falou, ele é meu. Então, num cenário desse de bebedeira, de cigarro, de festa, minha esposa orou. Orou sem cessar. Orou insistentemente. Uma passagem de Jairo. Quando ele vai buscar Jesus, diz a palavra que ele insiste em Deus. Senhor, a minha filhinha está nas últimas. Vem depressa. A minha esposa não parou de rezar. E a Virgem Santíssima com ela o tempo inteiro. E quando, veja que lindo, quando ela começou a fazer esse movimento, a Virgem Maria transformou ela primeiro. Ao invés dela me enfrentar, bêbado, mais uma vez bebendo, que absurdo, eu não aguento mais você. Essas falas que existem nesses momentos, ela começou a silenciar. Ela começou a me amar. Ela começou a cuidar de mim. E aquilo me constrangia. Porque eu acabei de passar uma noite bebendo, estava completamente bêbado. E eu estava esperando que havia uma briga, uma confusão. E vinha da minha esposa amor. Vinha da minha esposa cuidado. E eu olhava para aquilo e falava, mas eu não mereço esse amor. Eu estou bebendo, eu estou sendo escravo da bebedeira. Eu não entendia o que Satanás estava fazendo na minha vida, eu só sabia que eu estava preso naquilo. E ela me amou. Porque ela percebeu que Deus primeiro amou ela. E Jesus falava com ela, clame a mim e a minha mãe. Então, ela me consagrava. A minha esposa é muito sábia. Quando eu dormia bêbado, ela impunha as mãos sobre mim. Quando eu dormia bêbado, ela jogava água benta sobre mim, sobre a nossa cama. A minha esposa falou assim, eu sei onde eu pus a minha confiança. Então, nesse tempo, já estava nessa situação como um todo. Estava eu no meu trabalho, no auge da minha bebedeira, viu? No auge. E escuto uma voz. E essa voz diz, vem pro Osana. Osana. Primeiro eu falei que escutei uma voz e falei, estou ficando maluco. Ninguém está falando comigo. Que voz é essa? Vem pro Osana. E aí eu não sabia o que era Osana, não sabia de absolutamente nada. Peguei o telefone e liguei para minha esposa. Falei, amor, vamos pro Osana? Eu nunca esqueço. Ela do outro lado do telefone, ela falou, você sabe o que é Osana? Aí eu, na minha arrogância daquele tempo, disse, se não responder logo, eu vou desistir. Ela, vamos. Depois eu fui entender o que é o Osana. Era um evento na Canção Nova, chamado Osana Brasil. E aí eu fui com ela, sem hotel, sem reserva, sem nada. Fui. Nunca lembro. Quando eu entro, estava tendo uma pregação. Primeira pregação, primeiro momento que eu tive lá. A vitória sobre todo jugo. Tema da pregação. Nunca estava pregando. Ele olhou para a plateia, olhou para aquela multidão, 100.000 pessoas naquele centro de evangelização, e eu mais um, sem saber nada o que era. Não sabia nem onde eu estava, não sabia o que era Canção Nova, não sabia o que era Cachoeira Paulista, não sabia nem quem era Jesus Cristo. E ele olhou para mim e falou assim, há quanto tempo Deus te espera por essa hora? Há quanto tempo que você é escravo de Satanás? Há quanto tempo você está preso às amarras de Satanás na bebida, no cigarro, na drogadição? Quando você chegou aqui, Jesus olhou para você e falou, basta,
Como Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensina, apenas a tua graça me basta. Naquela hora, naquele instante, eu ainda me lembro o dia e a hora. Eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tive uma experiência sobrenatural de arrebatamento. Eu fui arrebatado pelo Espírito Santo de Deus de uma forma que eu olhei para minha esposa, ela estava aos prantos. Eu estava chorando não, eu estava morto. Quando eu olhei para minha esposa, ela estava copiosamente chorando. E eu olhei para ela, e quando eu fui abrir a boca, ela olhou para mim e falou assim: nunca mais você vai beber. Eu disse para ela: nunca mais eu vou beber. E desse dia para cá, nunca mais eu bebi. Desse dia para cá, eu fui começando a ter uma experiência de encontro pessoal com Jesus Cristo. Fui conhecer um tal de Jesus misericordioso que eu não sabia quem era. Fui conhecer um tal de São Gabriel, arcanjo do Senhor, que eu também não sabia quem era. Fui começar a ter esse processo de intimidade. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Durante todos esses 7 anos, que foi meu tempo de conversão, a minha esposa olhava nos meus olhos. Minha esposa é muito santa. E dizia para mim assim: Mô, ela me chama de Mô, eu chamo ela de Mô. Deus me disse que você vai parar de beber. E eu sempre respondi dessa forma: Deus me livre, parar de beber. Eu aceitava que Deus me deu o controle, que Deus me deu o domínio sobre a bebida. Mas eu falava: eu não quero parar de beber. Eu tenho muito prazer em beber. Eu quero pelo menos sentir o gosto de um uísque, de uma cerveja. E minha esposa dizia: não, Deus me falou que Ele te quer por inteiro. Deus me mostrou que você vai servi-lo no altar. Eu digo: servir no altar? Como é que eu vou servir no altar? Eu não sabia o que era ministro da Eucaristia, diaconato, piada. E eu falava: não, minha esposa tá demais. Então, a partir deste dia, eu comecei a me abrir para Jesus. Aquele batismo no Espírito Santo me deu uma vida nova. E olha que lindo, quando a bebida saiu do meu coração, e nunca mais eu bebi, nunca mais eu bebi. Automaticamente, o cigarro saiu da minha vida. Automaticamente, consequentemente, a maconha, que já não era algo muito comum na minha vida, mas sumiu de vez da minha vida. Eu comecei a perder o sabor pelas festas do mundo, porque o inimigo de Deus havia me prendido pelo alcoolismo. Então é pelo alcoolismo que ele quis destruir minha casa. Pelo alcoolismo ele quis destruir minha vocação de canção nova, de homem de Deus, de diácono da igreja. Então, eu quero falar para você, amado, amada de Deus, do fundo do meu coração. Se na tua casa você vive algo parecido com isso, entenda que Deus tem algo extraordinário para essa pessoa. E Satanás, ele vai fazer de tudo, vai usar das armas mais imundas para poder quebrar aquilo que Deus sonhou para a tua casa. E eu fui vítima disso. Eu fui presa fácil na mão de Satanás. Eu era escravo dele. Mas eu só não morri, eu só não padeci, Satanás só não venceu na minha vida, porque Deus levantou uma mulher de oração ao meu lado. E o nome dela é Grace, ela é minha esposa. No dia 21 de dezembro de 2001, foi o dia que eu casei com ela. No dia 3/4 de 1998, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi um dos dias que eu tive a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi o dia que eu a pedi em namoro. Porque Deus sabia que era por ela, pela minha santa esposa, que nunca desistiu de mim, com todos os motivos do mundo, porque ela sabia onde pôs a confiança. E a Virgem Maria com ela: clame a Virgem Maria, clame a Virgem Maria. E a partir desse sair da bebida, Deus foi agindo na minha vida poderosamente, tremendamente, absurdamente. E aí entra uma coisa tão bonita. A Virgem Maria é assim. Primeiro você se apaixona por ela. Então, como a minha esposa era tão próxima da Virgem Maria, sempre foi, eu comecei a querer conhecer essa Virgem Maria. Quem é essa mulher? Eu comecei a me apaixonar por ela, pela forma dela. E a Virgem, como ela é virgem, ela começa a apontar para Jesus. E é assim que funciona. Você se apaixona pela Virgem Maria, depois ela leva Jesus, aí você se apaixona perdidamente por Jesus. Então hoje, se eu sou diácono da igreja, se hoje eu sou missionário da Canção Nova, se hoje eu estou aqui falando com você, é porque minha mulher nunca desistiu de mim. É porque os desígnios do Senhor se cumpriram na minha vida, pelas mãos da Virgem Maria.
Eu quero falar para você, mãe, mulher, não duvide da autoridade que Deus te deu. Tem um marido que tem essa situação? Impõe as mãos sobre ele. Empurre água benta nas roupas dele, na cama, na comida. Abençoe a tua família. E que mesmo que se Satanás já descreveu, já anotou como esse aqui é meu e ninguém toma, eu só tenho uma coisa para falar para você: cão imundo. Para você, basta a sandália de São Gabriel e o calcanhar de mamãe. Basta isso para você. Cão imundo que quer destruir as famílias. Eu sou defensor da família. Eu acredito na família. Porque se hoje eu estou aqui, é porque minha esposa nunca deixou de rezar por mim. É porque a igreja de Nosso Senhor sempre esteve de braços abertos para me acolher. Eu estive comendo a lavagem dos porcos, como o filho pródigo. Estive. Estive no fundo do poço. Estive. Mas tudo aquilo que Deus sonhou para mim, ele vem se concretizando. Porque como está no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, cabe ao ser humano os projetos, os planos, mas a Deus a realização. Quero terminar esse testemunho com a fala do meu pai, fundador Monsenhor Jonas Abib, onde ele diz que Deus nos faz um mosaico da nossa vida. A nossa vida está toda pronta diante de Deus. Porque para Deus não tem o ontem, não tem nem o hoje, nem tem o amanhã. Tudo está diante de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então Deus, quando olha para mim e para você, ele vê toda a nossa história. E Satanás, ele pode vir bagunçar a nossa história. Satanás, ele pode vir desmontar o quebra-cabeça. Satanás, ele pode vir virar as peças de cabeça ao contrário. Vai bagunçar, vai. Mas elas só vão se encaixar no lugar certo. Eu quero proclamar na tua vida e profetizar como diácono da igreja. Senhor Jesus, eu quero clamar agora sobre as pessoas que estão vendo esse testemunho. Sobre as pessoas que têm isso na tua casa, na tua vida, no teu esposo, nos teus filhos, parentes, na tua esposa. Jesus, tu tens o poder de abrir as portas que ninguém pode abrir e fechar as portas que ninguém pode fechar. Jesus, eu quero clamar nesta hora para que todo espírito de drogadição caia por terra em nome de Jesus. Que todo espírito de alcoolismo caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo espírito de adultério, de mentira, de contenda, de intriga, caia por terra em nome de Jesus. Que o preciosíssimo sangue de Cristo te lave e te guarde. E que a Virgem Santíssima cuide do teu casamento, cuide da tua família como ela cuida de Jesus. Que dê sobre a tua casa, sobre a tua decisão de santidade e de nunca desistir. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero falar só mais uma coisa. Certa vez eu estive na Fazenda Esperança, em São Paulo. E eu vi uma casa onde só tinha mulheres que eram dependentes do crack. E elas eram muito magras, porque o crack havia consumido elas por inteiro. Basicamente era o couro e o osso. E tinha uma mulher que estava amamentando um bebê. Eu falei, irmã, é um ambiente para essa criança estar aqui? Ela, vem aqui, diácono. Quando eu olhei para aquela criança, ela perguntou, a mãe está olhando para quem? Eu digo, para o bebê. E o bebê? Para a mãe. Aí a irmã me disse, a única forma dessa mulher ser liberta do crack é se ela descobrir que ela ama essa criança como mãe. Porque o amor cura tudo. Eu quero falar para você. Se hoje eu estou aqui, nesse Instituto Hesed, se hoje eu estou aqui com o exército de São Miguel, é porque o amor nunca desistiu de mim. E o amor, ele é palpável. O amor, como diz São Paulo aos Coríntios, não se coleriza. Não. O amor suporta tudo. Supera tudo. Porque o amor jamais acabará. Leve o amor à tua casa. Leve amor à tua vida. Vale a pena. Vale a pena ser de Deus. Quem está dizendo aqui? Hoje é diácono da igreja. Mas outrora fui servo de Satanás. Dependente químico. Das drogas, do cigarro, da bebida. Mas encontrei a misericórdia de Deus pela minha esposa. Obrigado, meu amor, por ter me levado ao acampamento da misericórdia. Obrigado, meu amor, por ter me apresentado Santa Faustina. Obrigado, meu amor, por ter me apresentado a Virgem Maria.
Obrigado, meu amor, por ter trazido para mim o meu padrinho, São Miguel. Obrigado por nunca desistir de mim. Espero um dia estar ao lado do Santo dos Santos, clamando: Santo, Santo, Santo. Não desista da tua casa. Não desista da tua família. Vale a pena. E o amor vence tudo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E é por isso que eu sempre faço, tanto no YouTube quanto no meu Instagram, Diácono Rômulo Canuto, o cerco de Jericó. Eu tenho sede de levantar famílias para Deus. Eu tenho sede de ver todas as muralhas de Satanás caindo por terra em nome de Jesus. Porque eu, Diácono Rômulo Canuto, eu acredito na família. Porque se eu não acreditasse na família, eu não estaria aqui. Por isso, todo mês, tanto no YouTube quanto no Instagram, eu faço o cerco de Jericó para que as muralhas caiam. Não porque eu quero. Porque você tem que entender isso. Quando Deus nos cura de algo, Ele nos dá um ministério. Então, se eu fui curado do alcoolismo, da drogadição, da vida mundana, Deus me deu um ministério de levar almas para Ele. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou falando com você. Te convidando a ser exército de São Miguel. Te convidando a estar comigo no cerco de Jericó. Te convidando a viver a Eucaristia. Te convidando para viver os sacramentos. Para que um dia possamos contemplar o que está em Apocalipse. Aqueles que venceram as grandes tribulações tiveram suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro e trarão na palma da mão direita a palma da vitória. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a todos. E não te esqueça, não desista, porque o amor cura tudo. Fica com Deus.